Olá pessoal, então vou gravar um vídeo aqui sobre a impressão do projeto, tá? Aqui eu vou utilizar o corte que eu tinha feito e a planta, tá? Só para exemplificar para vocês como vocês devem configurar a impressão de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos para o layout e vamos desenhar o nosso quadro. Então vou selecionar aqui meu layer quadro, desenhar a linha aqui, liguei o F8 e vou desenhar as dimensões da folha. É 594, eu vou escolher uma folha A1, tá? Uma folha A1 que ela tem um tamanho bom. E aqui eu vou desenhar em centímetros, tá pessoal? É melhor vocês desenharem em centímetros pela questão do zoom. Depois na escala as espessuras das linhas vão ficar corretas, tá? Então desenhem o quadro em centímetros, em milímetros, desculpem. Não, é em centímetros mesmo, 594 centímetros. Não, desculpa, é 59,4 centímetros, então vamos desenhar em milímetros, tá? Então eu fiz a altura de 594 milímetros e a largura vai ser 840 milímetros, tá? Então vou fechar aqui o meu retângulo. Ok, agora eu vou fazer as margens. Offset de 25 milímetros aqui nessa primeira margem e offset de 10 milímetros nas demais. Ok, eu vou dar o comando fillet para unir aqui os cantos, né? Comando fillet, fillet novamente, fillet novamente e fillet aqui. Ok, pessoal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o quadro pela mesma questão da videoaula 8 lá que vocês assistiram, né? Para ele para eu conseguir inserir ele todo dentro de uma folha. Então eu vou diminuir ele em 50 milímetros, 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Opa! O stretch, selecionei isso aqui e vou subir ele 50 milímetros. Ok, vou desenhar aqui só para representar, tá? Uma linha auxiliar com uma altura de 15 centímetros, né? 150 milímetros. E aqui eu vou apagar essa linha auxiliar e vou desenhar agora outra linha aqui com a largura do meu carimbo, da minha legenda, né? 180 milímetros ou 18 centímetros. Vou apagar aquela linha que ficou por baixo. Ok, então aqui está desenhado o meu quadro. Aqui vocês podem preencher o quadro com os dados de vocês, né? RGM e tudo mais, então tem que estar identificado o nome de vocês. Vocês vêm aqui, ó, selecionam o layer texto, ou vocês podem criar outro layer texto, né? Texto 2, por exemplo, para fazer o texto do quadro, texto 2. Tudo que eu estou falando aqui não é obrigatório, tá pessoal? É questão de vocês observarem a necessidade, tá? Vou colocar aqui como branco mesmo, tá? Porque daí ele fica preto, né? Ele é branco só na visualização, mas para impressão ele vai ficar na cor preta. Tá, ok. Vou selecionar o layer texto 2 aqui, fechar e vou escrever aqui, por exemplo, o nome, né? Thiago, tal, RGM, tal. Então aqui vocês podem, aí vocês escalem o texto no tamanho que fique compatível, né? Vou escalar 2 vezes aqui, tá? Então preencham com o nome RGM de vocês, curso, né? Conforme aquele trabalho de desenho técnico que a gente fez.
Então vocês podem seguir aquele padrão lá, colocar as mesmas dimensões e as mesmas informações. Ok, então o quadro está preenchido, tal, e agora eu vou criar o meu layer para o viewport. Né? Vou selecionar aqui a espessura, tanto faz, porque o viewport eu vou proibir ele de ser impresso, né? Então eu aciono esse botãozinho aqui, ó, para ele não ser impresso, e vou selecionar ele para desenhar os meus viewports, tá? Fechei aqui e vou dar o comando viewport. Olha lá, então selecionei o comando, vou pegar um simples aqui, né? Ok, e vou abrir o meu viewport. Então tá, pessoal, aqui vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, ó, percebam que quando eu entro no viewport com os dois cliques, o meu zoom ele trabalha apenas dentro do viewport, né? Então o que pode acontecer aqui? Eu posso estar com o zoom muito focado no meu projeto, ó, e eu entrei no meu viewport, aí eu não consigo sair porque eu não consigo clicar fora. Estou vendo aqui, ó, que minha janela ficou completamente dentro do viewport. Aí, independente da quantidade de zoom que eu der, eu não vou conseguir sair do viewport. Então existe um comando para você sair do viewport, que é o PS, P space. Digitem PS, deem um enter, e agora o zoom vocês conseguem sair do viewport. Então vamos lá, vou dar 2 cliques dentro do meu desenho, só que ele tá, eu não sei, dei muitos zooms aqui, né? Então eu não sei onde se localiza meu desenho. O que eu faço? Eu dou um zoom, extend, Z enter, E enter, e dei um zoom extend. Só que, opa, não apareceu todo o meu desenho. O que aconteceu aqui? Provavelmente eu tenho algum objeto desenhado além do meu desenho. Se vocês observarem esse negocinho pequenininho aqui, ó, é o meu desenho. E existe algum outro objeto desenhado para o meu desenho. Então eu sei que outro objeto desenhado no meu model, né? Agora eu vou entrar em model e vou dar o zoom extend aqui também. Ó, perceba que meu desenho ficou aqui embaixo e a minha janela abriu para cima, né? Meu desenho está aqui embaixo, então provavelmente eu tenho alguma coisa desenhada aqui em cima. Eu consigo visualizar aqui, ó. Mas caso ele seja muito pequeno, o que vocês fazem? Deem um zoom e abram uma janela bem grande aqui, ó, que vocês vão conseguir selecionar o objeto. Ó, tinha uma cota de nível aqui perdida aqui no meu desenho. Então eu deleto, né? E vou dar o zoom extend novamente. Agora sim consegui visualizar tudo que está desenhado no meu arquivo. Tá, ok. Então vou voltar para o meu layout. Entrei no meu viewport e vou dar um zoom extend aqui. Beleza, localizei meu desenho. Eu quero dar o meu zoom aqui na minha planta baixa, né? Então posiciono mais ou menos aqui, né? E vou dar o comando zoom, Z enter, scale, SC enter, e vou dar o comando 1000/100, que é escala 1/100. Enter. Olha lá, ó, percebam que na escala 1/100, meu desenho, vou sair do viewport aqui, tá? Percebam que meu desenho ele ficou muito pequeno em relação à minha prancha. Então eu posso usar uma outra escala que aproveite melhor a minha prancha. Pessoal, tem uma questão que vocês têm que tomar cuidado, que é a questão do tamanho dos textos. Percebam que conforme eu dou o zoom, se eu usar ele na escala 1/100, a minha planta vai ficar com os textos muito pequenos. Ó, e aí quando eu imprimir meu projeto, eu não consigo visualizar os textos. Então, geralmente, a gente cria um padrão de altura de textos para cada escala de desenho. Por exemplo, então eu sei que esse estudo, eu faço todo esse estudo eu faço antes de iniciar o meu projeto, né? Eu sei que minha prancha vai dar muito grande, mais ou menos de 5×10, por exemplo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso já vir aqui numa folha 1 e ver mais ou menos qual a escala que eu vou poder utilizar na minha planta.
Para quê? Para mim poder definir corretamente a altura dos meus textos, tá? Mas isso já é uma questão mais avançada de projeto, tá? Que vocês vão pegando com a prática no AutoCAD, tá? E a prática de elaboração de projetos. Bom, enfim, explicado isso, eu vou então alterar a minha escala. Eu vou pegar uma escala que fique maior, né? Que meu desenho fique maior. Então vou entrar novamente aqui no meu viewport, vou dar um zoom enter, scale enter, 1000/50 XP. Então vou utilizar a escala 1/50. Ó, puxei meu desenho, centralizei ele aqui e agora sim ele ficou num tamanho agradável, né? Ficou num tamanho bom em relação à minha planta. Então beleza, minha planta baixa já está dentro do zoom, né? No zoom correto. Agora eu vou copiar esse meu viewport e vou dar o zoom agora no meu corte, né? Mesma coisa, como eu usei a 1/50 lá e o meu corte está mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou utilizar também a escala 1/50 aqui no meu corte. Então zoom enter, scale enter, 1000/50 XP enter. Ok, pessoal, centralizei ele ali, ó, dei 2 cliques fora. Vou fechar aqui o meu viewport de modo a visualizar somente o meu corte e pronto, já posicionei a minha planta baixa, posicionei o meu corte. Agora eu posso ir fazendo a visualização dos meus outros itens de planta, né? Que seria a minha fachada, minha planta de cobertura, né? Minha planta de situação. Então aí vocês fazem isso para todos os itens do projeto de vocês, tá? Então aqui é só um exemplo, tá? Então identifiquei aqui, finalizei o ajuste das minhas escalas. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e crio os meus textos nomeando as minhas plantas. Então para o layer aqui, ó, na verdade eu vou usar esse mesmo layer do texto 2, tá? E vou lá digitar um texto, abrir a janela aqui e vou lá digitar planta baixa, enter, escala 1/50. Ok, ficou um pouco pequeno, vou aumentar aqui meu texto, vou escalar ele em 2 vezes, vou ajustar aqui pela setinha o comprimento da minha caixa de texto, né? E vou posicionar aqui o meu texto na minha planta. Então vou nomear também o meu corte, vou nomear também a minha fachada. Então venho aqui e edito corte AA, escala 1/50. Aqui vamos supor que seja a minha fachada, né? Fachada frontal, escala 1/50. Venho aqui e aumentar a minha caixa de texto para que ela fique em apenas 2 linhas, né? E pronto. E assim vou nomeando minhas outras plantas. Ok. Então tem outra questão lá, pessoal. Percebam que aqui, ó, eu vou dar um regen para regerar os meus textos, né? Você viu que eu dei o regen, ele voltou a linha tracejada aqui como estava configurada, né? Então ele está regerando a visualização do desenho. Só que quando eu venho aqui em layout, ó, eu vou dar um regen aqui também. Regen, enter. Ó, percebam, pessoal, que essa linha que está tracejada em model, ó, aqui está a projeção do meu telhado. Ó. Você está vendo o tamanho dos traços? Ó? Os traços estão muito grandes. Por que isso acontece? Porque aqui eu estou usando a escala milímetros, né? Eu desenhei meu quadro em milímetros e meu zoom ficou diferente do zoom aqui do meu desenho.
Então, o importante é que os tracejados eles estejam configurados nessa planta do layout aqui no layout, porque é isso aqui que vai sair para a impressão. Então, o que eu faço? Eu dou um LTS aqui e faço um experimento. Vou utilizar o LTS 1 aqui e dei um Enter. Olha lá, pessoal. Então, alterou aqui por um tamanho satisfatório, certo? Outra coisa, a questão é esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui posicionado aqui embaixo, ele demonstra as espessuras dos layers. Então eu vou dar um zoom aqui no meu desenho, ó, e vou acionar esse botãozinho, ó. Percebam que ele criou as espessuras dos meus layers. Então, quando vocês quiserem verificar as espessuras, vocês fazem isso aqui. Como que o seu projeto ficaria com a espessura configurada, né? Então, você pode visualizar aqui. Esse botão, ele não vai fazer com que as espessuras sejam impressas ou não. Esse botão é apenas para visualização. As espessuras vão ser impressas de todo jeito, independente se isso aqui está ligado ou não. E onde vocês vão ver as espessuras? Quando vocês forem configurar a plotagem. Vocês vão digitar o plot, dar um Enter, né? Vamos selecionar a impressora lá, DWG para PDF, né? Que vocês vão entregar o projeto para mim em PDF. Aqui eu vou selecionar a folha, ISO A1 expandida, pode ser, tá? E vou selecionar aqui a janela do meu texto, do meu desenho. Ok? Agora eu dou um preview. Olha lá, pessoal. Então está configurada a minha impressão, né? ISO A1, DWG para PDF, vou centralizar meu desenho e vou dar um preview novamente aqui. Certo? Aqui, pessoal, o meu projeto está sendo impresso com as... observem aqui que independente se está ligado ou não aquela questão, o botãozinho das espessuras, aqui ele está sendo impresso com as espessuras definidas no layer. Só que aqui ele está sendo impresso colorido. Então o que eu faço? Eu venho aqui e seleciono aqui, ó, no botãozinho de configuração, a monocromático, que ele vai fazer com que o meu projeto seja impresso em preto e branco, ó. Percebam lá, pessoal, a diferença das espessuras, ó. Essa espessura aqui, ela pode ser fina, tá? Desse item aqui, ela acabou ficando com uma espessura mais larga, mas eu posso fazer ela com uma espessura fina, tá? Então verifiquem as espessuras antes de vocês mandarem o projeto finalizado para mim, tá? E qualquer coisa vocês vão lá na barrinha de layers e alterem elas de maneira que fiquem corretas, certo? Então finalizei aqui, visualizei aqui, ficou tudo ok. O que eu faço? Dou um ok aqui, ele vai gerar aí vocês vêm aqui, alteram o nome e dão um save, ok? O que vocês deram um save. Opa. Tá, ele está pedindo aqui que está com o mesmo nome. Então vou salvar aqui como aula 2. Vou dar um save. Ok, salvou meu projeto e aqui está no arquivo PDF pronto para a entrega na plataforma. Beleza, pessoal? Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo.